perguntar mais uma vez para os irmãos. Os irmãos passaram bem o dia, irmãos? Amém. Como é que foi o seu domingo? Foi bem? Foi bênção? O meu foi bênção, amém? Passado com a família não tem nada melhor, não é? Mas, meus queridos, deixa eu perguntar para você uma coisa muito importante. Quem é que já foi pego de surpresa? Quem já foi pego de surpresa? Eita, como é ruim, né, meu irmão? Quando a gente é pego de surpresa, porque todo mundo olhou para a pastora Sulamita, por quê? Porque eu peguei de surpresa hoje. Mas foi surpresa não, porque eu avisei a ela. Eu avisei a ela que ela teria uma oportunidade hoje, né? Mas veja, meus queridos, nessa noite eu quero dizer para você o seguinte: quando nós somos pegos de surpresa, geralmente nós estamos despreparados, né? Meu irmão, vou dizer uma coisa para você: 90% das vezes que nós somos pegos de surpresa, estamos despreparados. E quando nós estamos despreparados, pense numa coisa ruim, né? Você fica todo sem jeito, você não sabe o que fazer, né? As oportunidades chegam, muitas vezes a gente perde por não estar preparado. Não é assim, irmãos? Muitas vezes as oportunidades vêm e vão embora porque nós não estamos preparados. Eu só quero dizer uma coisa para você, abrindo um parênteses aqui nessa ministração, para dizer uma coisa para você, que hoje é muito raro, né, alguém de fato está totalmente preparado para tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós estamos vivendo na era da informação. É ou não é, meu irmão? Tudo que você quiser saber, você tem muita informação por meio da internet. Mas infelizmente a nossa geração está da seguinte forma, né? Apesar de nós estarmos nessa geração informatizada, existem muitos leigos, pessoas que não buscam informação, mas a informação está disponível para você a qualquer momento. Nós podemos nos tornar mestres em muitas coisas se nós quisermos. Diga glória a Deus. Mas voltando ao que nós estamos falando, irmãos, então muitas oportunidades são perdidas porque nós não estamos preparados. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, né? Eu vou dizer mais uma coisa para você: a maior oportunidade que nós perdemos nesta vida é a oportunidade de nós nos encontrarmos com Deus por não estarmos preparados. Não é assim, meu irmão? E olha só, o inimigo da nossa alma, ele vai sempre tentar fazer com que você não tenha um encontro com Deus. Este é o seu trabalhar, né? Impedir que você tenha um encontro com Deus. Meus amados, agora para ilustrar, né, o que eu estou tentando dizer nesta noite, eu quero contar a história de um rei. Este rei, meus queridos, ele tinha um relacionamento muito bom com todos aqueles que o cercavam. Ele era uma pessoa muito alegre, não é? Mas ele tinha um relacionamento muito bom com todos, mas ele tinha um relacionamento especial com o bobo da corte, com o seu bobo da corte, né? Bobo da corte, você não sabe que é aquele camarada que tem como objetivo de alegrar o rei, né? Alegrar a corte, na verdade. E ele tinha um apreço muito especial, porque nas vezes em que ele estava já ficando triste, aquele bobo da corte contava uma história, né? Fazia alguma coisa. Tem pessoas, né, meu irmão, que a gente ri só de olhar para ela, né? Assim, eu tenho um amigo, né, um grande amigo chamado Cícero, que trabalhou comigo. Meu irmão, ele calado dá vontade de rir. Não sei porquê, eu olhava para ele, dá vontade de rir. E muitas vezes até eu pensava que ia ser repreendido pela né, gerente de onde nós trabalhávamos, porque às vezes eu olhava para ele para mim, só os olhos dele meio trocados assim, o narigão que ele tinha, dá vontade de rir, mas não da pessoa dele, porque ele era uma pessoa muito engraçada. Você não está entendendo, né? Então o bobo da corte, ele tem esta prerrogativa, né, de fazer o rei feliz. Então, meus irmãos, o rei tinha um apreço muito grande por aquele homem, né, por aquele bobo da corte. Aí um dia, meus queridos, ele decidiu tirar uma onda, né, como a gente fala, né, tirar uma onda com o bobo da corte. Eu vou tirar uma brincadeira com ele. E aí ele pegou um cetro, um dos seus cetros, muito lindo, de ouro puro, e chamou o bobo da corte. Aí ele chegou lá: pois não, rei, o que é que o senhor quer? Ele disse: olha, eu tenho aqui um desafio para te fazer. O desafio é o seguinte: está vendo aqui esse bastão na minha mão? Estou vendo. Ele é de quê? De ouro puro. Aí ele pega aqui. Quando ele pegou, quando o bobo da corte pegou, o bicho era pesado, ouro puro, ó. Ouro puro. Aí ele: está vendo esse bastão? Estou vendo. Você vai passar este bastão, você vai entregar esse bastão para um homem específico. Ele disse: para quem, meu rei? Você vai passar esse bastão para um homem que você encontrar que seja mais bobo do que você. Você vai procurar no reino todo um homem que seja mais bobo do que você. Você entrega este bastão, é um presente meu. E ele disse: está certo, meu rei. Na verdade, veja só, o que é que o rei queria fazer? O rei queria ter uma onda com o bobo da corte, porque queria presenteá-lo com aquele cetro que custava muito dinheiro. Porque o rei sabia que na corte todinha
não tinha um bobo como ele, nem igual, nem mais bobo do que ele, né? Então, meus queridos, o bobo da corte saiu, né, pelo palácio todo, encontrou, ele olhava para o camarada, o cara sem graça, o outro sem graça também, o outro muito sério, o outro era abestalhado, mas não era tão abestalhado quanto ele, enfim. Saiu andando, saiu pela cidade, foi andando, né? E essa busca, meus queridos, demorou meses, porque ele saiu por todo canto no reino, procurando uma pessoa mais boba do que ele, e não encontrava. E aí um dia, um dos vassalos do rei encontra aquele bobo e diz: homem, volte correndo para o palácio, que o rei quer te ver. Ele foi acometido de uma enfermidade terrível, está na hora da morte, corre lá que ele quer te ver. E o bobo montou no cavalo, saiu correndo, doido. Quando chegou lá no palácio, pediu entrada, e aí o rei disse: meu caro amigo, venha cá. E o bobo estava com o cetro na mão, olha só. Ele disse: olha, eu fui acometido, o rei disse, fui acometido de uma grande enfermidade, estou para morrer. Mas, olha só, antes de eu morrer, eu tenho que te pedir perdão. Eu não posso ir para essa viagem, referindo-se à morte, né? Não posso ir para esta viagem sem antes te pedir perdão. Aí o bobo falou: mas que viagem, rei? E ele disse assim: justamente a viagem para a eternidade. Eu estou indo para a eternidade, tenho que te pedir perdão, porque eu tirei uma onda com você, eu queria te dar esse bastão, e eu sabia que você não encontrava uma pessoa mais boba do que você, mais alegre, que faz todo mundo rir como você, não é? Então eu quero te pedir perdão. Aí o bobo chegou perto e disse assim: rei, não há o que perdoar, o que você fizer comigo está feito. Mas ele disse assim: eu só tenho uma pergunta para te fazer. O bobo disse assim: só tenho uma pergunta para te fazer, meu rei. E o rei disse: faça, meu querido. Ele disse: você está preparado para esta viagem para a eternidade? Aí o rei pensou por alguns momentos e disse: não. Aí o bobo, bem gentilmente, baixou a cabeça, esticou a mão e deu o cetro para o rei e disse: minha busca acabou, encontrei um homem mais bobo do que eu. Amém, irmãos? Sabe por que essa ilustração foi contada nessa noite? Porque, meus queridos, eu vou ser sincero para você, o homem mais bobo nessa terra é aquele que não está preparado para encontrar-se com Deus. Amém, amados? A pessoa mais tola dessa terra é que pensa que vai passar a sua vida e vai chegar na eternidade sem encontrar-se com Deus. Todos nós nos encontraremos com Deus, amém, queridos? E nesse momento eu peço que você abra a sua Bíblia aí, no livro do profeta Amós, no capítulo 4, no versículo 12. Amós fica no Velho Testamento, profetas menores, amém? Eu sei que não é um livro que a gente comumente, né, assim, folheia ele bastante, mas vai aí procurando. Você que tem no celular, é bem fácil de encontrar, né? Amós capítulo 4, versículo 12. Enquanto os irmãos estão procurando, eu vou dizer para os irmãos que nessa noite a palavra é bem devocional e é uma palavra muito rápida. Amém, queridos? Porque nessa noite eu quero me apropriar apenas de uma expressão que há neste versículo e mais especificamente duas palavras que se encontram neste versículo. Então não vai ser aquela pregação, né, com um teor teológico. Eu não vou falar do contexto em que Amós falou, né, essa sua profecia. Eu vou apenas me apropriar de uma expressão e falar daquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar a você nessa noite. Os irmãos encontraram? Diz assim, só a parte B, né? A parte B a gente entende como a parte final do versículo. Diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém, queridos? Amós capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler novamente a parte B e eu peço que os irmãos repitam logo em seguida. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Os irmãos, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha que coisa, meus queridos. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados, não é? A Bíblia diz que nós devemos estar preparados. Mas por que, pastor Ricardo, a Bíblia fala, né, de nós estarmos preparados? Sabe por quê? Como eu disse para os irmãos, o diabo quer impedir a tua comunhão com Deus, meu irmão. São muitas coisas que vão aparecer para você, na tua vida, ao teu redor, para impedir o teu encontro com Deus, a tua comunhão com Deus. E nós temos que estar preparados, meus queridos, justamente porque os ataques são muito fortes, os ataques são avassaladores e são muitos. Você pode perceber, meus queridos, o que é que nos cerca hoje em dia, que muitas vezes querem impedir a nossa comunhão. Eu vou dizer para os irmãos que talvez a primeira coisa e o ataque mais ferrenho é contra a família. É ou não é, meu irmão? Nós podemos ver hoje, meus queridos,
que tudo é para desestruturar a família. Nós vemos, olha que coisa, meus queridos, como é que vai ser as gerações futuras, porque você vê, existe aí, né, a proliferação do homossexualismo, não é, meu irmão? Os homens não gostam mais de mulheres, gostam de homens, e homem com homem dá o quê? Lobisomem, né? Homem com homem não procria, homem com homem dá lobisomem. E de outro lado, meus queridos, as mulheres não gostam mais dos homens, até porque os homens agora estão muito amulherados, né? Estão todo mundo assim, indo para o outro lado, gostando de outra fruta. Aí o que é que as mulheres fazem, meus queridos? Vão gostar de outras mulheres. E mulher com mulher dá o quê? A jacaré, né? Não procria também. Aí eu pergunto a você, como é que vai ser como vai ser, meus queridos, a próxima geração ou as próximas gerações, se houver? Né? Como é que vai ser? Por outro lado, meus queridos, existe, não é, as mulheres feministas que dizem que as mulheres não precisam mais de homens. Olha só, elas não são lésbicas, são héteros, mas dizem, nós não precisamos mais de homem. Como é que vai ser as próximas gerações? Por outro lado, existe aquele machismo, não é, ferrenho, que diz assim, eu não vim a este mundo para ter filhos e nem para ter compromisso. Eu vivo a minha vida por aí, ficando aqui, ficando ali. Como é que vai ser as próximas gerações? Não é assim, meus queridos? É o ataque à família, para a família ser desestruturada. E quando nós vemos, meu irmão, esse ataque ao nosso redor, o que é que a gente faz? Muitas vezes, meu irmão, a gente vai cedendo, porque todas as vezes que você liga a televisão, ou entra na internet, ou conversa com alguém, a conversa sempre gira em torno disso, do sexo fácil. Não é assim, meu irmão? Gira talvez em torno do homossexualismo, e as nossas fortalezas vão sendo quebradas, e a nossa comunhão vai sendo impedida com Deus. Diga misericórdia, meu irmão. E olha só, existe a desestabilização também da educação formal, não é? Que também nos impede da comunhão com Deus, porque nós estamos sendo ensinados a sermos rebeldes. Qual professor hoje que repreende um aluno? É muito raro, até porque ficam com medo de levar uma pancada, né? Levar uma surra, não é? Os professores não podem mais, né, disciplinar os alunos. Nós vemos que não é mais exigido tanto conhecimento do aluno, não é exigido mais tanto empenho do aluno a estar na escola. Ah, pastor, o que é que isso tem a ver com a família, com a minha comunhão com Deus? Tem, meu irmão, porque quando nós começamos a ficar relaxados neste particular, a gente vê a Deus também assim. Ah, por que eu vou ter comunhão com Deus? Para que fazer parte de uma igreja? Para que fazer parte de uma mocidade? Não é assim, meus queridos? Para que fazer parte de um grupo? Hoje em dia, o que está em voga na sociedade é os chamados desigrejados, pessoas que não têm igrejas, né, meu irmão? Pessoas que se reúnem em casa, ou que se não reúnem com ninguém, diz apenas que são cristãos, e está tudo bem, porque a educação formal está se acabando. Por outro lado, meus queridos, nós vemos também a legalização do aborto. Eu acabei de falar para os irmãos que os homens estão gostando de outros homens, as mulheres de outras mulheres. Tem mulher que não quer mais contato com o homem. De outro lado, quando tem contato, mata o filho. Olha que coisa, meu irmão, é um assassinato, porque quando há a concepção, meu irmão, há a vida. A partir do momento que um óvulo foi fecundado, a vida é um assassinato. Mas as pessoas estão tentando, né, legalizar o aborto. Você já imaginou, meus queridos, como é que vai ser as gerações futuras? E ainda por cima tem a legalização da maconha, com a prerrogativa de que se a maconha ela for liberada, não vai haver mais traficantes. Ora, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se a maconha for liberada, sabe o que é que vai haver, meus queridos? Vai haver uma porta abertíssima para as outras drogas, né? E eu digo mais, o governo, pode ter certeza, vai vender maconha, porque, né, vai ser o traficante legalizado, porque nós sabemos como é o governo do nosso país. Não é assim, meu irmão? E acima disso tudo, ainda tem o assédio à libertinagem. Eita Jesus, isso é terrível, né? Porque você chega às escolas hoje, você chega numa escola dessa, meu irmão, a escola é um antro de libertinagem, não é? Os jovens que aqui estão, não é, meu irmão? É um antro de libertinagem, só se fala em coisas, né, pervertidas, e não se tem mais uma conversa saudável, não é? Tem pessoas, meu irmão, que
de 3 palavras que fala, 4 tem a ver com o sexo, ou não é, meu irmão? Porque as pessoas vivem, cheiram, andam, se vestem, trabalham, enfim, tudo girando em torno disso. A libertinagem está de uma forma, e as pessoas, os jovens que querem viver em castidade, não apenas jovens, mas os casados também querem viver a vida normal do lar, né? Respeitando a sua esposa, meu irmão, são tidos como caretas, não é assim, meu irmão? São tidos como ultrapassados. Essa pessoa é uma pessoa retrógrada, ultrapassada, é o assédio, meus queridos, da libertinagem, e ainda por cima, meus queridos, ainda há o assédio da incredulidade. Diga assim: misericórdia. Como assim, pastor? Porque em todos os lados, em tudo que você chegar, em todos os lugares, que você chegar, as pessoas vão duvidar da sua fé. É ou não é, meu irmão? Vão dizer que a Bíblia foi escrita por homens, vai dizer que Deus é apenas um pensamento, vai dizer que a igreja é apenas um local em que as pessoas vão para se sentir bem, que as pessoas vão para se sentir bem. Não é assim, meu irmão? E a incredulidade vai cada vez mais nos assolando. Pastor, por que tudo isso o senhor está falando? Eu estou falando, meu irmão, porque tudo isso são estratégias do diabo para romper a tua comunhão com Deus. Mas a Bíblia diz, meus queridos, que a nossa comunhão com Deus, ela só pode ser rompida por nós mesmos, porque lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Não é assim, meu irmão? Nem fome, nem nudez, nem escassez, nem espada, nem os próprios principados nem potestades podem nos separar do amor de Deus. Mas a Bíblia diz, meus queridos, lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que a separação que há entre o homem e Deus é por causa do pecado. Então quem é que pode nos separar de Deus, meu irmão? Apenas nós mesmos. Diga assim: misericórdia. Mas todo esse panorama que eu acabei de dizer para os irmãos, tudo isso, meu irmão, a Bíblia já estava profetizada, ou estava profetizando, porque lá em Isaías capítulo 24, versículo 20, está escrito lá: a terra cambaleia como um bêbado. Então, meus queridos, a terra está dessa forma, a sociedade está cambaleando. Aí eu pergunto a você, diante disso tudo, você está preparado para servir a Deus? Está preparado para encontrar-se com teu Deus, meu irmão? Porque a Bíblia nos diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o seu Deus. Diga assim: glória a Deus. Porque eu preciso estar preparado para encontrar-se com Deus. Mas, pastor, por que eu preciso estar preparado para encontrar-me com Deus? Porque a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é o quê, irmãos? A carne é fraca. Jesus falou assim, Mateus 26, 41: vigiai, pois, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus queridos, a nossa carne, ela tende para o quê? Tende para o pecado. Quando eu estou falando de carne, meus queridos, eu não estou falando desse corpo físico bonito que você tem aí, né? Cabelo bem penteado, né? Um hálito bonito, roupa bem bonita. Não é isso que eu estou falando, meu irmão. Estou falando da sua natureza pecaminosa, aquela que nos puxa para o pecado. Não é assim, queridos? Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se fosse possível o Espírito Santo sair da tua vida, sabe para onde é que eu e você ia, meu irmão? Nós íamos para o pecado. Não é, meu irmão? Porque é a nossa natureza, a carne é fraca, meus queridos, e é por isso que nós temos que estar preparados todos os dias para nos encontrar com Deus. Diga assim: graças a Deus. Também, meus queridos, nós temos que estar preparados, porque o pecado e o inimigo, eles nos assediam todos os dias. O nosso irmão Pedro, ele disse assim, que o inimigo, o nosso adversário, ele vive bramando como um leão ao nosso derredor. Não é assim, meu irmão? Para ver quem pode tragar. Então o diabo, meu irmão, ele está todos os dias ao teu redor, procurando uma falha, procurando uma abertura nesse muro de proteção que tem sobre a tua vida, para que ele possa entrar. Diga assim: misericórdia. E a Bíblia diz, meu irmão, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, não é, que o pecado nos assedia diuturnamente, ou seja, todos os dias, em todos os momentos. Então, meu irmão, nós temos que estar preparados, porque o nosso inimigo não dorme. Olha, meu irmão, vou dizer uma coisa para você nessa noite: tem muito crente brincando de ser crente, né, meu irmão? Tem muito crente com aquela capa de crente, faz tudo que um crente faz, mas é apenas uma capa. Mas o inimigo, nosso inimigo, não brinca de ser inimigo. O nosso inimigo, meu irmão, não brinca de ser diabo. Ele é diabo com certeza, e ele não finge ser diabo. Ele pode fingir até ser um anjo de luz, mas ele é o diabo. O que é que o senhor quer dizer com isso?
Pastor, eu quero dizer o seguinte, meu irmão: crente que está em cima do muro, achando que está tudo bem, estando em cima do muro, meu irmão, a Bíblia diz que eu e você, se estivermos nessa condição, já estamos servindo ao diabo. Diga assim: misericórdia. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós não podemos servir a dois senhores: ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Diga assim: misericórdia de novo. Irmãos, o alvo do inimigo é impedir a nossa comunhão com Deus. E eu quero aqui falamos sobre estar preparado. Eu quero falar da outra palavra que nós encontramos nesse texto, amém? Irmãos, os irmãos estão acordados? Quem está com sono aqui? Quem está com sono? Ninguém está com sono, né? Se você está com sono, meu irmão, vou dizer uma coisa: reveja a sua fé, amém, queridos? Reveja aí se é melhor você estar em casa ou estar aqui, não é, meu irmão? Porque eu vou dizer uma coisa: olha, isso é uma coisa que eu fico chateado, é quando a gente está dando o nosso melhor, né? Tentando, né, fazer um culto abençoado a Deus, e as pessoas respondem com a cara de sono, com cara de inquietação, olhando. Irmão, misericórdia, reveja a sua fé, amém, queridos? É isso mesmo que você está dando para Jesus? É isso mesmo, meu irmão? Porque se o culto, né, talvez, para mim o culto está uma bênção, já senti a presença de Deus, já me senti tocado, já estou aqui reestruturado, amém? Mas para você o culto está ruim, meu irmão, a culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa é de quem, irmão? Nossa, né? Não é assim, meus queridos? Então vamos continuar. Então veja, meus amados, eu quero aqui, como eu já disse, me apropriar da segunda palavra, que é justamente encontrar. Ele disse, o profeta Amós disse: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com Deus, né? Assim, meus queridos. Então nós podemos entender da seguinte forma, que todos nós, de alguma forma, encontramos com Deus, amém, irmãos? Até as pessoas do mundo se encontram com Deus, não tem como fugir, né? Talvez as pessoas do mundo, né, que a gente chama, passe sua vida inteira sem servir a Deus, sem aceitar Jesus como Salvador. Porém, meu irmão, algum dia ele vai encontrar-se com Deus, né? E eu entendo aqui, meus queridos, que nós podemos nos encontrar com Deus de três formas. A primeira forma, meu irmão, é o nosso encontro diário com Deus, porque a cada amanhecer, a cada vez que o sol nasce, é uma experiência nova de Deus com você e você com Deus. É uma oportunidade que Deus está te dando para encontrar-se com Ele, amém, irmãos? E este encontro, ele é dado, meus queridos, ou ele se dá através da tua oração, através da tua leitura da palavra, através da tua comunhão com Deus. E aí eu quero perguntar para você nessa noite: como é que está a tua comunhão com Deus, meu irmão? A tua comunhão diária, como é que tem sido? Como é que você tem encontrado-se com Deus? Talvez você, meu irmão, não tenha se encontrado com Deus ainda, não é? Você pensa que não se encontra com Deus, porque as coisas têm tido mais prioridade na tua vida do que o teu encontro com Deus. Mas nessa noite eu quero dizer para você, meu irmão, Deus quer ter encontro diário contigo. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Ele diz o quê? Orai sem cessar. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, meu irmão, não está dizendo que o homem tem que acordar de manhã, 7 horas da manhã, e até meia-noite, quando ele fica acordado, ele tem que orar todas essas horas e depois dormir, acordar no dia e fazer a mesma coisa, porque é impossível, não é, meu irmão? Porque a partir do momento que eu desvio meu foco da oração e vou, por exemplo, me alimentar, eu estarei rompendo com essa oração, não é assim, meu irmão? E como interpretar esse texto, pastor Ricardo? É justamente, meus queridos, orar sem cessar. É quando nós reservamos um momento no dia, todos os dias, para orar a Deus. Qual tem sido o teu momento de oração, meu irmão? Qual tem sido o teu momento, né, de comunhão com Deus? Então nós encontramos a Deus diariamente. Outra forma de nos encontrarmos com Deus, meus queridos, e aí todo ser humano vai se encontrar com Ele, é quando nós falecemos, né, meu irmão? Quando a gente deixa esse mundo. As pessoas por aí, existem, né, alguns ateus, algumas ateias, algumas à toa, né, por aí. Existem pessoas de todo jeito dizendo que nunca viu Deus, não sabe quem é Deus, mas no momento da morte, meu irmão, encontrar-se-á com Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz o seguinte: diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo.
todas as pessoas vão se encontrar com Deus. Aí eu pergunto, será que nós estamos preparados, meu irmão, para se encontrar com Deus, ou para nos encontrar com Deus? Porque, meu irmão, se nós vivemos a nossa vida aqui na terra para satisfazer os nossos próprios desejos, eu quero dizer para você, meu irmão, que aí, meus queridos, quando você encontrar-se com Deus, o seu encontro vai ser terrível. Mas se você viveu a sua vida inteira aqui na terra para agradecer e louvar ao Senhor, para viver para Ele, aí, meu irmão, o encontro vai ser tremendo. Não é assim, meus queridos? Mas todos nós vamos nos encontrar com Deus. E a terceira forma, meus queridos, de nos encontrarmos com Deus é no arrebatamento da igreja. É em que, irmãos? No arrebatamento da igreja. A Bíblia nos mostra, meus queridos, que o Senhor está às portas para buscar o seu povo. Porém, meu irmão, nós sabemos que Ele vem para buscar um povo que está preparado para a sua volta. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você observou o que a Bíblia diz, meu irmão? Vai ser num abrir e fechar de olhos. Você já imaginou, meu irmão, a rapidez de um abrir e fechar de olhos? É uma rapidez muito grande, milésimos de segundo. Isso quer dizer, meu irmão, que quando o Senhor voltar, não haverá tempo de a gente dizer, ei, peraí, deixa eu me arrepender do meu pecado, não, peraí, deixa eu parar dessa minha prática que incomoda a Deus, não, peraí, deixa eu pedir perdão ao meu irmão. Não vai haver tempo, meus queridos. Nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Eu quero perguntar para você nessa noite, você está preparado para a volta do Senhor? Se hoje, meus queridos, ao final deste culto, o Senhor vier buscar a sua igreja, você vai subir? É uma pergunta que eu faço para você, meu irmão, e é muito pessoal. Será que você tem condições de subir? Ah, pastor, eu não sei. Se você tem dúvida, meu irmão, reveja o seu proceder diante de Deus, porque nós temos que estar preparados. Diga glória a Deus. E olha só o que é que o Senhor diz em Apocalipse 22, 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O Senhor está voltando, meu irmão. Nós nos encontramos com Deus dessas três formas. Em algum momento nós nos encontraremos com Deus, seja diariamente, seja na morte ou no arrebatamento, nós nos encontraremos com Deus. Temos que estar preparados. O nosso irmão Martinho Lutero, ele disse assim: eu vivo hoje como se Jesus voltasse amanhã. Sabe por quê, meu irmão? Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que é que você faria? Hoje você seria o melhor crente do mundo. É ou não é, meu irmão? Você seria o melhor crente do mundo. Hoje você sabe que Jesus volta amanhã. Hoje você não vai magoar ninguém, você vai agir bem certinho. É ou não é, meu irmão? Porque Jesus volta amanhã. Pois o Senhor diz: eis que cedo venho. E o apóstolo Paulo disse assim: perto está o Senhor. Meus amados, nós temos que estar preparados para a sua volta. E como eu disse para os irmãos, nós temos que estar vigilantes, porque não sabemos nem o dia nem a hora. E nós temos que estar vigilantes, porque o inimigo vai tentar de todo jeito romper a tua comunhão com Deus e impedir o teu encontro com o Senhor. Aí eu te pergunto, você está pronto para encontrar-se com Deus, meu irmão? Você está pronto? Se hoje a sua vida fosse o último dia e você morresse, você estaria pronto para encontrar-se com Deus? Se hoje fosse o dia do arrebatamento, você estaria pronto para encontrar-se com Deus? Meus amados, esta é uma ministração de reflexão para mim e para você. Amém, queridos? Não pense que eu estou aqui, me colocando como melhor do que ninguém. Não, meu irmão. Dos pecadores aqui reunidos, eu sou o pior. Amém, amados? Mas nós temos que avaliar a nossa vida. Será que eu tenho vivido realmente para agradar e servir a Deus? Será que realmente a minha vida tem feito a Deus como a prioridade? Ou será que a minha vida tem sido apenas para satisfazer os meus desejos? É uma interrogação que nós temos que fazer, um questionamento. E aí, meus queridos, nós temos que nos perguntar: será que eu estou pronto para servir a Deus? Será que eu estou pronto, aliás, para encontrar-me com o Senhor? Olha, meu irmão, eu sei que tem muitos jovens aqui, na grande maioria, até eu sou jovem, esposa é jovem, filho. Sua grande maioria é jovem. Ah, pastor, mas eu sou tão jovem. Meu irmão, mas quem disse que o futuro pertence a você e a mim? Não é, meu irmão? Eu vejo pessoas com 9 anos de idade morrendo de uma maneira escabrosa hoje. Não é assim, meus queridos?
Então não pense, vou esperar, vou passar a minha juventude, vou gozar agora, vou desfrutar da minha juventude e depois eu vou servir a Deus, depois eu vejo a questão do arrependimento. Meu irmão, você desfruta a sua vida na presença de Deus. Prepare-se para a volta do Senhor, prepare-se a tua vida hoje, porque você e eu vamos nos encontrar com Deus impreterivelmente. Amém, queridos? Então que nós estejamos preparados nessa noite. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Quero convidar aqui a pastora Sulamita para dar o término do trabalho em nome de Jesus.